Se manter atualizado nas tendências da sua área de atuação, na sua área de formação ou na sua área de trabalho é fundamental para qualquer profissional que atua em várias áreas. E o tema do vídeo de hoje vai ser quais são as tendências para o mundo da gestão de recursos humanos em 2024. Então, se você se interessa por isso, fica por aí que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy, sou fundador do RH Academy e consultor em RH, e hoje a gente vai conhecer quais são algumas das tendências na área de gestão de recursos humanos para 2024. Esse material ele foi desenvolvido a partir de um relatório da consultoria Gartner, que fala sobre as principais prioridades para os líderes de RH. E a gente vai conhecer aqui, na minha opinião, 4 grandes prioridades, 4 grandes tendências para você ficar de olho aí já para o ano de 2024. Eu vou te apresentar alguns dados bem interessantes e também te dar algumas sugestões aí do que você pode fazer de uma maneira bem prática, tá? Isso particularmente é importante porque esse vídeo está sendo gravado no final do ano de 2023 e normalmente as pessoas e os RHs eles acabam trabalhando no seu planejamento para o ano seguinte, mais ou menos nessa época aí, né? Alguns começam um pouco mais cedo, setembro, outubro, outros RHs um pouquinho mais tarde, e a ideia é contribuir com ideias, né, com situações, contextos, dados e ideias para que você possa melhorar suas práticas de gestão de recursos humanos aí na empresa na qual você trabalha, tá bem? Então, antes da gente começar também, não se esqueça de acessar rhacademy.com.br, me acompanhar em todas as redes sociais e consumir esse conteúdo, compartilhar com várias outras pessoas, tá bem? Mas vamos lá, né, para nossa conversa aí. Primeira grande tendência que eu tenho certeza que vai impactar profundamente as organizações a partir de 2024, que na verdade já está impactando, né? Mas eu imagino que em 2024 vá aumentar ainda mais, é o desenvolvimento de líderes e de gestores. E aí tem um dado aqui da Deloitte que mostra que 80% das organizações identificaram que a liderança, a capacitação das lideranças é uma área crítica dentro das suas organizações, dentro dos seus processos de gestão de recursos humanos. Então aí, se a gente for olhar, né, 8 em cada 10 empresas, né, 8 em cada 10 empresas considera isso uma área crítica. Então normalmente na capacitação de lideranças e gestores que o RH se dedica muito tempo, investe muito dinheiro, enfim, recurso, tempo, movimenta muitas pessoas, então vale a pena a gente ficar de olho nessa situação em especial, né? Bom, qual é o desafio aí quando a gente fala de desenvolvimento de líderes? É basicamente como que a gente acompanha a velocidade das mudanças que acontecem no ambiente de negócios e tenta suprir essa velocidade e esses líderes com as habilidades necessárias. E aqui a gente tem um parêntese bem importante. Quando a gente fala de mudanças em alta velocidade no ambiente de negócio, na grande maioria das vezes, o ambiente de negócios ele muda com uma velocidade maior do que nós, seres humanos, somos capazes de nos adaptar e aprender novas habilidades. Então isso aqui é um ponto crítico aí quando a gente fala de desenvolvimento de líderes e de gestores, né? Qual é a sugestão para você enfrentar esse desafio para 2024 e daqui para frente também, né? Desenvolver hábitos, ou seja, focar em alguns hábitos de gestão que são fundamentais, que são cerne, né? Que são essenciais para os líderes aí da sua empresa e também processos de gestão eficazes. Porque é muito mais fácil, na grande maioria das vezes, a gente modificar um processo do que modificar um comportamento. Um processo eu modifico assim, de hoje para amanhã é um novo processo. O comportamento tem inúmeros estudos, mas intencionalmente, quando a gente quer desenvolver um novo hábito, um novo comportamento, de 21 a 60 dias, executando esse comportamento consistentemente todos esses dias. Então a gente sabe que nem sempre no contexto das organizações é possível fazer isso. Então por isso que eu estou sugerindo, né, para você aqui desenvolver hábitos e processos e a partir daí capacitar ou pelo menos incluir no raciocínio, no racional de capacitação de líderes aí da sua empresa, o desenvolvimento para uma liderança ou para um perfil de liderança mais adaptativo e não uma liderança mais rígida, né, ou uma liderança que só consiga enxergar as coisas de uma única maneira, tá? Então eu acho que essa aí é a principal tendência
são problemas, né, desafios que eu vejo muito quando eu ministro, quando eu presto consultoria para as empresas e quando eu também conduzo programas de treinamento e desenvolvimento com foco em novas lideranças ou lideranças que já estão na posição. Então percebo que isso aí tem feito a grande diferença para os clientes que acabam me contratando por conta disso, e essa eu acho que é uma ideia bem interessante aí para você incorporar esse princípio no seu dia a dia aí na sua empresa, tá? A tendência número 2, eu estou chamando aqui de grande tendência, né? Cultura e engajamento. E aí tem um dado de uma pesquisa da Gallup feita lá nos Estados Unidos. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem tantos dados disponíveis, tantas pesquisas disponíveis. Algumas pesquisas estão começando a se tornar disponíveis já no contexto brasileiro, mas por hora a gente precisa acabar trabalhando com esses dados dos Estados Unidos, que é um mercado muito parecido, né? Mas lá, o que essa pesquisa apresenta aí, né? Essa pesquisa identificou, né, evidenciou que empresas com culturas fortes, elas apresentam até 40% menos rotatividade em ambientes onde essa rotatividade já é alta, ou seja, em segmentos de mercado que, pela característica do segmento, pela característica da atividade ou pelo público que vai buscar emprego nesse segmento de mercado, a rotatividade já é alta e essa cultura forte dessas empresas, ela consegue mitigar, né, reduzir em até 40% essa rotatividade. E só um comparativo para a gente ilustrar. Isso é uma coisa muito interessante, é um dado muito interessante para a gente começar a desenvolver projetos voltados para a definição, vamos pensar assim, para o conhecimento, né, para a tomada de consciência das características culturais da sua empresa e, entre aspas, a implementação dessa cultura, que é basicamente o jeito que a sua empresa é, o jeito que vocês trabalham na sua empresa. Então é bem interessante esse dado aí, né? Qual é o desafio nesse contexto aí? O desafio basicamente é como que a gente faz para manter uma cultura forte num regime de trabalho híbrido ou mesmo 100% à distância. Porque assim, o raciocínio, né, o desenvolvimento da cultura, ele acontece através das interações pessoais e físicas entre as pessoas. E aí quando a gente está tentando desenvolver uma cultura através de um modelo híbrido ou de um modelo à distância, essa interação física ela acaba não acontecendo. Ela acontece, obviamente, por ferramentas e por meios, né, por canais digitais. E aí qual é a sugestão aqui, né? Inclusive estava nos materiais que eu li, cheguei assim, nesse entendimento que acho que faça sentido. É você pensar em alternativas para criar microculturas, ou seja, sei lá, microcultura do RH, microcultura do marketing, a microcultura do TI, das operações e assim por diante, mas que essas microculturas sejam convergentes, ou seja, elas caminhem, elas andem, elas tenham como direção principal o mesmo ponto focal, o mesmo objetivo, tá? E aí, obviamente, também trabalhar para fortalecer a conexão emocional das pessoas com a empresa. Como que a gente faz isso? Através da clareza, da definição de um propósito que seja simples, objetivo e de fácil entendimento para todas as pessoas. Então eu acho que aqui agora começa, pelo menos para mim, né, depois desses anos de trabalho, tanto em consultoria quanto em treinamento e desenvolvimento para empresas, qual é o papel real do propósito, né? O propósito, além de ser algo que é muito bacana para a gente apresentar para os nossos clientes, ele serve também para começar a gerar essa conexão emocional dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores com o propósito da empresa, e a partir daí serve também de suporte para a gente estabelecer, criar e desenvolver ações que fortaleçam a cultura, mesmo ou dentro do possível, né, em ambientes de trabalho híbrido ou mesmo à distância. Então acho que vale a pena a gente pensar em projetos ou ações que façam, né, que caminhem nessa direção aqui, dessa tendência número 2, que é a cultura e o engajamento, porque a consequência disso vai ser o engajamento, e a consequência positiva desse engajamento, menos rotatividade, enfim, menos acidentes, mais produtividade, mais alegria, melhor clima e etc, tá bem? Tá gostando desse conteúdo até aqui? Se a sua resposta for sim, é muito importante que você se inscreva aqui no canal e ative todas as notificações, porque talvez você não saiba aí, mas 88,7% das pessoas que assistem o RH Academy não são inscritas, e eu gostaria muito da sua ajuda para me ajudar, né? Preciso muito da sua ajuda para reduzir esse número para 70%
de todas as pessoas que consomem o conteúdo aqui. Então, se você puder fazer isso, né, clicar nas notificações aí aqui no YouTube, inscrever, ativar as notificações, ou mesmo no Spotify, seguir e avaliar, ajudaria muito, muito, muito mesmo, tá bem? Mas vamos lá para tendência número 3. Não tem como a gente não falar de tecnologia e inteligência artificial no RH. Eu estou trazendo um dado para você da McKinsey Global, né, uma pesquisa mundial aí da McKinsey, e ela identificou, né, revela que 47% das empresas planejam incorporar inteligência artificial em pelo menos uma das suas grandes funções de gestão de recursos humanos. Grandes funções: recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho. Porque, como a gente viu anteriormente, né, cultura e engajamento só acontece com relação entre pessoas, né? Nossa interação aqui gera cultura e engajamento. Algumas outras transações, vamos chamar assim, né, interações transacionais, podem ser automatizadas pela inteligência artificial. E aí tem um desafio, né, que é como que as soluções tecnológicas podem atender às necessidades futuras. E eu digo até, né, como que essa tecnologia pode nos ajudar com necessidades atuais e futuras. Vale a pena a gente entender também, né, que a inteligência artificial, no estado em que ela está, apesar de ela contribuir muito, ela ainda está em estágio inicial de desenvolvimento. Então tem muita coisa para acontecer aí, tá? Só que, se a gente partir do princípio e utilizar, né, o raciocínio, levando em conta a inteligência artificial generativa, que, entre outras, ChatGPT, o Bard do Google e o mesmo Copilot da Microsoft, que foi lançado aí, acho que faz... Se não foi na semana passada, acho que faz uns 15 dias, elas podem, né, essas inteligências artificiais, elas podem ajudar na melhora da performance das suas atividades enquanto RH. E aqui tem um parêntese também, mais um, né? Na performance em tarefas normalmente transacionais, rotineiras, tarefas de escritório, simples e, aliás, de baixa e de média complexidade. Tarefas de alta complexidade, ainda essas ferramentas, a inteligência artificial generativa de uma maneira geral, não consegue performar muito bem, especialmente em tarefas que exijam criatividade. Estou falando assim, criatividade no comparativo ser humano com inteligência artificial. Então a gente precisa saber usar e também em que momento e para que tarefas usar essas inteligências artificiais. Mas o fato é que elas podem contribuir bastante com a melhora, obviamente, da sua performance no RH, em qualquer outra área, mas também na personalização e no aprendizado personalizado e direcionado das pessoas. Então a gente acaba aí, se a gente partir do princípio, sei lá, sua empresa tem 100 pessoas, 50, 80 pessoas, ou mesmo 1.000, 1.900 pessoas, 20 mil pessoas, é humanamente impossível nós, profissionais de RH, gerar uma trilha personalizada para cada uma dessas pessoas. Só que através da inteligência artificial generativa a gente pode começar a caminhar nessa direção, porque aí a gente começa a focar na necessidade específica de cada uma das pessoas, levando em consideração as suas preferências de aprendizado, né? Estou considerando aqui apenas treinamento, capacitação, aprendizado e desenvolvimento. Então vale a pena a gente ficar atento a isso, né? Fazer experimentos e se familiarizar com essas ferramentas e aprender a usar. Eu imagino assim, que dificilmente a gente vai deixar de usar elas, né? O fato é que a gente vai modificar o nosso dia a dia de trabalho e a maneira como a gente se relaciona com essas ferramentas aí, tá bem? E por fim, a tendência número 4 que eu vou trazer para você aqui é carreira e mobilidade. E aí tem um dado bem interessante, né, uma pesquisa da Global Talent Trends Report do LinkedIn, é um relatório bem bacana que o LinkedIn gera aí todos os anos. E ele identificou nesse relatório que as empresas com programas de mobilidade interna ativa, ou seja, esses programas eles não estão só no papel, eles estão na prática também, tem até 41% mais retenção de funcionários depois de 3 anos desse programa ativo. Então pensa só, digamos que você queira criar aí um programa de mobilidade interna na sua empresa. Você sabe que na média, tá? Estou usando aqui na média, você vai demorar aí 3 anos para esse programa estar consolidado na sua empresa. E os resultados virão, muito provavelmente, após esses 3 anos aí. Um dos principais resultados, até 41% mais retenção de talentos aí na sua empresa. Tá? Então, um comparativo aqui, empresas sem esse programa de mobilidade interna acabam sofrendo mais do que com mobilidade interna, tá bem? Mas, pô, Alessandro, qual é o desafio disso aí? Bom, é como que a gente pode oferecer, esse é o grande desafio na minha opinião, né? Oferecer caminhos de carreira adaptativos. O que é isso?
caminho de carreira ou possibilidades de carreira que permitam a pessoa, ou melhor, que permitam a pessoa se adaptar a essas diversas possibilidades, assim como a empresa também faz um esforço para manter esse colaborador aí no seu dia a dia, né? No seu dia a dia não, né? No seu quadro de colaboradores, digamos assim, né? Então, como que a gente poderia aplicar isso na maneira de uma sugestão? A sugestão que eu te dou aqui é tentar trabalhar em como conectar e alinhar essas necessidades que a sua empresa tem, necessidades do negócio, com os objetivos dos funcionários, né? Isso aí ele pode ser feito, por exemplo, através de programas de rotação interna, ou job rotation, no termo em inglês, e também investindo na capacitação e no desenvolvimento de novas habilidades. Então, digamos, né, hipoteticamente falando, você tem uma pessoa aí que ela está na gerência de marketing da sua empresa, só que por qualquer razão pessoal, ela precisaria pedir demissão da sua empresa porque a rotina, os horários, a maneira como está estruturada as tarefas dessa área de marketing na sua empresa não possibilitam conectar mais vida pessoal e profissional e, portanto, essa pessoa sairia, pediria demissão para trabalhar numa outra organização. Se a gente tem caminhos adaptativos, a gente pode pensar em como que a gente adapta essa função para essa pessoa na medida do possível para que ela continue na área de marketing. Ou mesmo, se você tiver um programa de job rotation já instalado aí na sua empresa, é como que essa pessoa poderia performar em outra área com condições que favoreçam que ela se mantenha na empresa, mas performando numa outra área, sei lá, na área de operações, na área de atendimento, sucesso do cliente, ou mesmo na área de RH, tá? Não é algo tão simples assim, porque se a gente pensar no nosso raciocínio, nosso racional de carreira, estou falando por mim, né, usando o meu exemplo, minha construção profissional foi com uma cabeça de, eu vou trabalhar, vou atuar nessa caixinha do RH aqui. Então eu com certeza, né, me trazendo aqui para conversa com você, eu teria dificuldades de performar numa outra área que não é a minha. Ô, Alessandro, mas aí a zona de conforto não é uma outra discussão. O fato é que eu teria essa dificuldade. E, portanto, a capacitação, o desenvolvimento pensado, né, estratégico seria fundamental para que eu alcançasse uma boa performance numa outra área, tá? Então vale a pena aí a gente ficar de olho nessas tendências, nesses conteúdos, em tudo isso que está acontecendo por aí, tá bom? Bom, chegamos ao fim aqui do nosso vídeo, de mais esse conteúdo aqui na RH Academy, só para a gente recapitular bem brevemente, né? Hoje a gente viu aí 4 grandes tendências que eu imagino que são bem importantes para a gente ficar de olho para o RH no ano de 2024. Entre elas aí desenvolvimento de líderes, cultura organizacional e engajamento, tecnologia e inteligência artificial para a gestão de recursos humanos e também gestão aí de mudança e carreira, né? Gestão de mudança da carreira e mobilidade interna, tá? E aí eu gostaria de saber, né, o que você achou desse conteúdo. Conta para mim aqui nos comentários se você gostou, se ele contribuiu, se não contribuiu. E se você é um líder, né, ou uma pessoa que está trabalhando na área de gestão de recursos humanos, vale muito a pena a gente manter, né, um princípio no nosso norteador aí de que a gente precisa se adaptar e inovar constantemente. Isso gera sempre um certo desconforto, tá? É do jogo, as coisas acontecem assim. Mas essas tendências que eu estou apresentando para você, eu tomei muito cuidado para trazer coisas de fato palpáveis, né, pé no chão, mas que te ajudem de fato a decidir intencionalmente como que você pode performar melhor no seu futuro aí, tá bem? Então, se você gostou, é muito importante aí que você compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com seus amigos, deixe o seu gostei, né, o seu joinha aqui nesse vídeo, também se inscreva e ative as notificações e acesse o rhacademy.com.br, conhece lá os cursos, os treinamentos, os desenvolvimentos e a consultoria para a empresa, tá bom? Eu te vejo num próximo conteúdo, numa próxima oportunidade. Até mais, valeu, tchau!